call is now being recorded. Good morning, second year. Bom dia, segundo ano. Are you okay? Tudo bem com vocês? Tudo ok com vocês? Vamos dar início agora à nossa terceira semana da terceira unidade, certo? Antes de partirmos para a aula, eu queria deixar alguns avisos com vocês. É o seguinte, vocês estão fazendo comigo também a matéria WhatsApp Conversation, né, que é o WhatsApp 2. Veja só, semana passada, por conta do feriado no dia 2, eu deixei a tarefa disponível no sistema para vocês responderem, porque no dia não era para ter aula, né? Então eu deixei no sistema, quem fez no dia 2 fez, quem não quis fazer fez no sábado, no domingo, na segunda, ou vai fazer hoje ainda, e por aí vai. Sexta-feira que vem, dia 9, eu consegui um horário para eu fazer passar por uma endoscopia lá em Vitória da Conquista. E estava meio difícil conseguir o horário e eu acabei conseguindo para sexta às 9h30 da manhã. Não haverá possibilidade, então, de que eu dê aula para vocês. Então, eu vou novamente gravar a aula e deixar a aula gravada para sexta-feira. Sexta-feira, quando vocês acordarem lá por volta das 7h30 da manhã, quem acessar o sistema, o Google Classroom, sala de aula, já vai ter lá no WhatsApp 2 a aula, o roteiro, a aula, a tarefa da semana, no formulário, tá certo? Bom, é isso. Essa semana, nós teremos um sábado letivo. Good morning, Ícaro. Essa semana nós teremos um sábado letivo que é da área de linguagens, tá? Eu não vou deixar, não haverá aula no sábado, a atividade será assíncrona, tá? Nós vamos fazer uma avaliação parcial, ok? Na segunda unidade, nós vimos finalzinho de segunda, início da terceira, nós vimos os graus comparativos, né? Grau comparativo de superioridade, inferioridade, igualdade e superlativo, os degree of adjectives. Então, nós vimos esses e esse vai ser o tema da nossa avaliação de sábado, tá? É avaliação parcial. A gente precisa, durante a unidade, ter, no mínimo, 2 notas. Então, vocês terão uma vinculada à realização de todas as tarefas e terá a prova final da unidade, se não aparecer mais nada daqui para lá, tá bom? Então é isso. Sexta-feira, aula do WhatsApp 2 gravada, no sistema logo cedo. E sábado, uma avaliação, que pode ser feita, ela vai ficar 8 dias no sistema. Pode ser feita no sábado, pode ser feita no domingo, pode ser feita durante a semana, aí fica a critério de vocês. Quem chegou agora na sala, dá um pulinho lá no chat e escreva oi, tudo minúsculo para registrar a presença, tá? Eu mudei de novo a palavra. Era presente e eu baixei para aqui, porque eu já achei menor, depois achei que só um oi bastava. Então, é só colocar um oi aí que a presença já vai estar registrada, ok? Vamos partir, então, para a nossa aula de hoje. Vou projetar aqui para vocês uma apresentaçãozinha de slides, tá? Nós vamos começar a ver a partir de hoje, ou melhor, passar a ver, não. Nós vamos fazer uma revisão, porque creio eu que vocês já viram esse assunto, esses verbos modais. Não viram todos juntos, mas certamente já viram. Can, must, o should, could. Então, nós vamos apenas fazer uma revisão, tá bom? Modal verbs. Quais são os modal verbs mais usados em inglês? Vamos lá? Mais usados. Se você é estudante de inglês, com certeza já ouviu falar dos famosos modal verbs, ou verbos modais. Assunto que gera muitas dúvidas. Eu nem acho tanto. Eles são verbos e estão sempre presentes, por isso é essencial estudar cada um deles e aprender todos os seus usos, principalmente porque os verbos modais, eles têm, em algumas situações, eles têm um papel fundamental
na interpretação do que está sendo dito, tá? Eles determinam até a intenção de como você diz uma coisa, tá? Nós vamos ver isso mais à frente. O que são modal verbs? Modal verbs é uma classe especial de verbos auxiliares da língua inglesa. São verbos, ponto. São verbos auxiliares, ponto. Sim. É para dizer sim, eu falei ponto. São verbos? Sim. São verbos auxiliares? Sim, também tem a mesma função. E diferente de alguns verbos auxiliares, como o do, o did, o will, que não tem um significado, eles apenas estão ali para poder levar o verbo para a negativa, ou levar para o futuro, levar para o passado, eles têm significado. Né? E além do significado, tem uma intencionalidade no uso deles. Verbos auxiliares da língua inglesa que possuem características próprias e não seguem algumas regras de gramática de gramática comuns para outros verbos. Sim, eles têm características próprias e algumas regras que a gente aplica para os verbos não se aplica a eles. Vamos ver algumas. Exemplos de regras que não são seguidas, que não servem para os verbos modais. Primeira, como conjugar de maneira diferente na terceira pessoa, he, she, it. No tempo presente, vocês se lembram que quando eu coloco os verbos, normalmente eles são acrescidos de um S. Né? Work, works, para he, she, it. Com os verbos modais, isso não existe. O verbo modal é o mesmo para a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. É fixo, não tem alteração. Então, essa regra não se aplica a eles. Outra regra que não se aplica. Eles não recebem a terminação ED, relativa aos verbos no passado. Então, assim, quando eu utilizo um verbo modal que se refere ao passado, ele não precisa de ED. É ele só e basta. Também não recebe esse sufixo, ok? O que são modal verbs? Os modal verbs têm a capacidade de alterar ou completar o sentido do verbo principal. Olha só, alterar ou completar o sentido do verbo principal. É importante entender que, em muitos casos, o uso deles é bem parecido. E nós vamos ver alguns casinhos desses, que é o can, o may, o might, e aí vai. Você só consegue aprender qual caberá, mas em cada situação praticando bastante. Então, assim, conforme você vai usando, você vai entendendo que numa determinada situação, o can é adequado, mas em outro o adequado é o may. Numa determinada frase ou situação de comunicação, o may serve muito bem, o might já não vai estar adequado. E assim vai. É conforme a gente vai estudando que a gente vai conseguindo entender melhor o funcionamento deles. Principais modal verbs. Os 7 principais, e aí eu selecionei, na verdade eles dão como 9, mas eu selecionei 7 principais para vocês, porque lá no livro de vocês solicitava apenas esses 7. É o can, o could ou could, tanto faz a pronúncia, may e might, eles estão juntos porque eles são muito parecido o uso deles, inclusive em muitos países de língua inglesa o might não é usado. Eu sei que o might é muito utilizado no Reino Unido, na Grã-Bretanha. Fora disso, o pessoal que fala inglês nos Estados Unidos, na Austrália, na Jamaica, na África do Sul, normalmente essa galera não usa o might. Mesmo sendo a África do Sul, a Austrália, tendo sido colonizados por ingleses, né, assim como os Estados Unidos, mas eles usam muito mais o may. Do outro lado, nós temos o must, o should e o would. Should e o would, ok? Vamos ver cada um deles? Vamos lá. Can. O can é utilizado para dizer que algo é permitido ou possível, que alguém possui permissão ou está habilitado a realizar certa ação. Em português, equivale ao infinitivo poder. Então, eu posso traduzir em português o can como poder. Mas qual é a ideia? A ideia é de que o can, que usando o can, eu possa me referir a uma habilidade física ou intelectual de alguém. I can run,
eu posso correr. I can make calcs, eu posso fazer cálculos. Tá? I can read in English, eu posso ler em inglês, uma outra capacidade intelectual. Ou pedir permissão para alguma coisa. Tá? Por exemplo, vamos ver os exemplos aí. Birds can fly. Eu não vou ler a tradução, mas observe que é uma capacidade física dos pássaros. Né? Birds can fly. You can drink soda. You can drink soda. Você pode tomar refrigerante. Né? Então, estou dando a permissão para que você possa fazer algo. Ele é utilizado nessas situações. Na interrogativa, ele pode ser utilizado para pedir permissão. Então, assim, se na afirmativa eu dou a permissão para você fazer alguma coisa, com ele na interrogativa, eu posso pedir a permissão para fazer algo. Tá? Só que em situações mais informais. Como, por exemplo, can I sit with you? Can I sit with you? Posso me sentar com você? Estou pedindo a permissão. E por que eles falam em permissões mais informais? Porque assim, qual é a ideia? Foi aquilo que eu falei lá atrás, que eles até a intencionalidade da comunicação. Se eu lhe conheço, não sei seu nome, você sabe o meu, a gente conversa, somos amigos ou pelo menos colegas, eu posso chegar num lugar onde você estiver e dizer assim para você, can I sit with you? Eu posso me sentar com você, porque eu lhe conheço. Mas, se eu preciso me sentar em algum lugar e lá está sentada uma pessoa que eu não conheço, no seu nome, nunca vi antes na vida, ou que até eu conheço de vista e tal, mas não tenho grande intimidade, o ideal seria utilizar o may. E aí eu vou dizer, may I sit with you? Ah, Luciano, como é que fica a tradução? A mesma. Posso me sentar com você? A diferença é que o can a gente utiliza com quem a gente conhece, situação informal, e o may a gente utiliza com pessoas que a gente não tem muita intimidade, situações formais, certo? A diferença é essa. Então, ali, ó, can I sit with you? Sure, please. Sim, por favor. A negativa do verbo cannot, ou can mais not, podendo ser contraída para can't. Então, assim, a negativa pode ser cannot, as duas palavras separadas, pode ser cannot, as duas palavras juntas, como vocês estão vendo aí no slide, e pode ser também a forma abreviada can't, que é a mais comum. Né? É o can apóstrofo e o T. He can't go out today. Ele não pode sair hoje. Olha eu negando uma permissão para alguém. Ok? Cows can't fly. Cows can't fly. Vacas não podem voar. Olha eu falando a respeito de uma capacidade, de uma habilidade física que as vacas não têm, certo? Espero estar sendo claro até aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí no chat ou abre o microfone e faz uma pergunta. Alguma dúvida a respeito do can? Para a gente passar para o próximo? Ok. Não, beleza. Vamos passar para o próximo verbo modal. É o could ou could. A pronúncia depende do lugar onde você está nos Estados Unidos ou do país de língua inglesa onde você está no mundo, né? É muito comum você ouvir o americano falando could, could, could. Já o inglês ele fala could, né? Mas o uso é o mesmo, o significado é o mesmo. Bom, o could pode ser utilizado como passado de can. Então, tudo aquilo que eu vi para o can, se eu quiser dizer no passado, eu uso o could, ok? Por exemplo, eu posso dizer no presente, she can call him, but she don't. Ela pode ligar para ele, mas ela não faz. Isso no presente. Isso no passado ficaria como? Do jeito que está aí. She could have called him. Ela poderia ter ligado para ele, but she didn't. Mas ela não fez. Então, tudo aquilo que eu usei com o can no presente, se eu quiser levar para o passado, basta trocar o can pelo could, ok? I didn't everything I could. Eu fiz tudo que
pude. Eu posso dizer isso no presente, Luciano? Posso. Eu posso dizer I do everything I can. I do, presente, everything I can. Eu faço tudo que eu posso. Isso no presente. No passado, I did everything I could. Okay? Eu fiz tudo que pude. Está no passado. Então, aí, duas ideias de como eu posso utilizar o could para substituir o can quando eu quero levar a ideia do presente para o passado. Could também pode ser utilizado para exprimir ações possíveis no presente ou no futuro, conforme os exemplos. Ah, eu posso utilizar ele no presente também? Pode sim, quer ver? Ó? We could go out today. What do you think? Nós poderíamos sair hoje. O que você acha? Olha a ideia, eu estou me referindo a algo que a gente poderia fazer, certo? E estou utilizando o could para isso. We could go out today. Nós poderíamos sair hoje. Uma outra forma de se utilizar o could no presente ou no futuro. Could you help me? Could you help me? Você poderia me ajudar? Isso é presente, né? Você poderia me ajudar? Aí fica a seu critério utilizar ou não. Deixa eu ativar a isso. Utilizei o uso da bateria aqui do celular. Então, nessas duas situações, eu posso usar o could sem problema nenhum, tá? Então, também assim, é muito comum uma pessoa quando... Vamos lá. Eu chego na escola e vou falar com o diretor, que é meu colega de trabalho, meu amigo, então eu falo com ele. Can you help me? Você pode me ajudar? Sem problema nenhum. Ele é meu amigo, conhecido. Mas aí eu encontro alguém que eu conheço, porém não tenho tanta amizade. Então eu posso falar com ele, uma pessoa, could you help me? Você poderia me ajudar? É um pouco mais formal do que o can, mas é menos informal do que... Perdão. É mais formal do que o can e é menos formal do que o may, ok? O may, digamos que eu uso para quem eu não conheço de jeito nenhum. O could ainda pode ser utilizado para falar sobre situações irreais ou hipotéticas. São situações que não existem, não tem a possibilidade de acontecer. São irreais, estão fora da realidade. São hipotéticas. Talvez ocorra. Que é o caso daquela We could go out today. Nós poderíamos sair hoje. Olha a hipótese. Nós poderíamos. Vamos ver o exemplo aqui embaixo. I could sleep for months. I could sleep for months. Eu poderia dormir por meses. Isso é irreal. Ok? A menos que você entre em coma. Mas isso é irreal. Então eu posso utilizar o could sem problema nenhum. Tá? Continuando aqui. A negativa do verbo pode ser escrita... Desculpem. A negativa do verbo pode ser escrita como could not ou couldn't, que é a mais comum. Na versão contraída, né? O couldn't. I couldn't choose better words to say that. Congratulations. I couldn't choose better words to say that. Congratulations. Eu não poderia escolher palavras melhores para dizer isso. Parabéns. Olha, uma situação hipotética, eu não poderia fazer. Quer dizer, quem sabe, né? She tried to come. She tried to come, but she couldn't. Ela tentou vir, mas não pôde. Eu me referindo a uma ideia no passado. Ela tentou, né? She tried to come. E olha, eu utilizei a forma contraída, mas vocês podem utilizar a forma could not, a chamada full form, né? Sem problema nenhum. O resultado é o mesmo. Sim, aqui não tem, mas na interrogativa, basta eu pegar a frase afirmativa, como vocês viram aqui, ó. Há uma interrogativa aqui, ó. Could you help me? Eu poderia dizer, you could help me. Você poderia me ajudar, afirmando. Mas como eu trouxe ele aqui para o início da frase, ele se tornou uma frase interrogativa. Basicamente é isso, é só trazer para o início da frase e manter todos os outros termos. Vamos ver may e might. Por que eles foram colocados juntos? O slide responde. Colocaremos eles juntos, pois o seu uso
é bem parecido e ambos podem ser empregados para falar sobre possibilidades, tá? Possibilidades. A diferença é que may expressa uma possibilidade maior que might. Então, quando eu uso os dois para expressar a possibilidade. Só que quando eu uso may, a possibilidade é grande. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aí, possibilidade é grande. Quando eu uso might, possibilidade é menor. Ok? Vamos ver lá. I might go. I have so much work to do. Pode ser que eu vá. Tenho tanto trabalho para fazer, a possibilidade. Quando eu uso might, eu quero indicar para a pessoa que a possibilidade de eu fazer aquilo é pequena. I might go. Pode ser que eu vá. Mas I have so much work to do. Eu tenho tanto trabalho para fazer. Então, assim, certamente o trabalho vai me impedir de ir. Então, eu usei might para dar a ideia para a pessoa que a possibilidade de eu ir é muito pequena. Segundo exemplo, I may go. I just need a ride. Eu posso ir, só preciso de uma carona. Aí a possibilidade já é maior. O que que me impede de ir? Uma carona. É como eu chegar. Mas a possibilidade de ir já é bem maior. Tá bom, certo? Outro exemplo com might. It might rain tonight, but the sky is so blue. Pode ser até que chova à noite, mas o céu está tão azul, quer dizer, o céu está tão azul que pode ser que chova à noite. Mas eu usei o might para deixar claro que a possibilidade é muito pequena por conta da forma do tempo que eu estou vendo. Ou ainda eu posso dizer, it may run tonight. It may run tonight. Pode chover à noite. There are some clouds getting. Há algumas nuvens se formando. Aí eu usei o may para aumentar a possibilidade, porque eu vejo que tem nuvens se formando. Se tem nuvens se formando, a possibilidade de chover é maior. Logo, veio para dizer que talvez chova, que pode ser que chova. Espero que tenha ficado claro. May também pode ser utilizado para pedir permissão em casos mais formais. Foi aquilo que eu vinha falando aí para vocês. Mr. Johnson, may I go to the restroom, please? Senhor Johnson, posso ir ao banheiro, por favor? Observe que é tão formal que ele disse Mr. Johnson, né? Que ele poderia só dizer Johnson. Aí seria algo mais formal, ele conhece, mais informal, ele conheceria a pessoa e tal. May I call you, sir? Posso te ligar, senhor? Eu utilizei o sir, para poder tornar isso mais formal. Por isso eu usei o may também, né? May I call you, lady? Eu posso te ligar, senhora? Então, estou utilizando senhor, senhora, para dizer, para mostrar respeito, então é mais formal, logo utiliza-se o may e não o can, ok? Eu poderia também dizer assim, can I call you, guy? Posso te ligar, cara? Eu já utilizei a gíria guy, cara, e por isso eu utilizei o can, porque já prova que eu tenho um conhecimento, eu tenho mais entrosamento, eu tenho mais eu tenho mais informalidade com vocês, então por isso eu utilizei o can, ok? Mas em situações informais, can, formais, may. As formas negativas são may not e might not. Tem abreviação? Não, não tem abreviação para eles, tá? Tem que escrever as duas palavras separadas. She may not go to the party today because she isn't feeling well. Ela não irá à festa hoje porque ela não está se sentindo bem. Então, assim, pelo fato dela não estar se sentindo bem, na frase em inglês para dizer que ela não pode ir, olha a utilização do may, porque a possibilidade está lá em cima. A possibilidade dela não ir é alta, porque ela não está se sentindo bem. Então, por isso usou o may. Olha o exemplo com o might. She might not go to the party today, although she was excited about it. Pode ser que ela não vá à festa hoje à noite, apesar de estar muito animada. A possibilidade dela não ir existe, mas como ela está muito animada, essa possibilidade dela não ir é muito... Opa!
é muito pequena. Tá? Então, eu espero que tenha ficado claro aí para vocês, entre o uso do may e do might, a questão da possibilidade. Então, quando eu tenho algo com possibilidade muito grande de ocorrer, eu uso o may para me expressar em inglês. Quando a possibilidade é muito pequena, eu uso o might, certo? Vamos partir para o must, tá? Must. Utilizamos must para exprimir uma opinião ou uma constatação sobre algo que acreditamos ser verdade. Eu acredito que algo é verdade, então por isso eu utilizo o must, tá? You've been working all day. You must be tired. Você trabalhou o dia todo, deve estar cansado. Então estou constatando que por conta de ter trabalhado o dia todo, você está cansado. Por isso eu fiz o uso do must. Tá? Você deve. O must pode ser traduzido como deve. She hasn't eaten today. She must be hungry. Ela não comeu nada hoje. Deve estar com fome. Estou constatando aí que por conta de não ter se alimentado, ela deve estar com fome. Né? Então, nessas situações, utilizamos o must. Além disso, must também pode ser utilizado em sentido parecido com o have to, que é o ter que, quando queremos dizer com um tom mais firme, mais obrigativo, que alguém deveria fazer algo. You must call your mom. You must call your mom. She's waiting for it. Você deve ligar para sua mãe. Ela está esperando por isso. Eu poderia dizer, you have to call your mom. She's waiting for it. Você tem que ligar para sua mãe. Ela está esperando por isso. Só que quando eu uso o must, eu quero dar um tom mais. Eu quero dizer que você tem uma obrigação muito maior de fazer alguma coisa do que o have to. Então, eu posso dizer para um aluno nota 6, eu digo para ele: you have to study more. Ou you have to study hard. You have to study hard. Um aluno nota 6. Você tem que estudar mais. Para um aluno nota 6. Para um aluno nota 3, you must study hard. Você deve estudar mais. Então aí é mais firme, é porque ele precisa mais. Então assim, have to e must, uso parecido. O must com uma obrigação muito maior de fazer aquilo. Sim, eu acho que tu quis colocar o i no início da frase. Eu posso dizer, you must sleep night. You must sleep at night. Você deve dormir à noite. Né? Talvez você durma o dia todo e fique acordado à noite. Eu digo que é sua obrigação dormir à noite. Isso não ficou muito legal, não, mas tudo bem. Né? Eu acho que os exemplos lá dos alunos com notas baixas ficou mais adequado. A negativa é utilizada para exprimir coisas que não devem ser feitas, ou seja, coisas que você tem por obrigação de não fazer. What I told you is a secret. You must not tell anyone. O que eu te falei, o que eu te contei é segredo. Você não deve contar para ninguém. O must traz uma obrigação de você não contar para ninguém, porque é segredo. Tá? Então, o must aí deu a ideia. Must not, né? Deu a ideia de que você não pode fazer alguma coisa porque aquilo não deve ser feito. Segredos não devem ser contados. Lembrando que... deixa eu ver se tem aqui. Não, não tem. O must not também pode ser abreviado, viu? Mustn't. Aí você coloca o must, o N, apóstrofo T, sem problema nenhum. Should. Assim, voltando aqui, o must também pode ser utilizado na forma interrogativa. Assim como o can, basta você trazer ele para o início da frase, que ele torna a frase interrogativa. Não é muito comum utilizar o must em frase interrogativa, não, porque o must ele é utilizado em situações que eu quero afirmar e negar que você tem a obrigação de fazer algo, e nunca perguntar. Então, por isso, ele não é muito utilizado em frases interrogativas. Certo? Não que você não possa, você pode. Só não é muito comum, porque eu não pergunto se você tem uma obrigação firme de fazer algo. Eu digo que você tem ou digo que você não tem.
Should. Podemos usar should como conselho, sugerindo que alguém faça algo. Eu costumo dizer assim, quando você usa o must, você diz que a pessoa tem a obrigação de fazer. Quando você usa o should, você diz que ela pode, né? Ela faz se ela achar que deve. Por exemplo, you're tired. You should go to bed. Você está cansado. Deveria ir para a cama. Mas isso é uma coisa, eu acho que você está cansado, que você deveria ir para a cama. Mas como eu acho, eu estou sugerindo que você vá para a cama. Mas aí fica a seu critério. Eu não estou dando uma ordem para você ir. Se eu colocasse o must ali, viraria uma ordem, né? Eu posso dizer, por exemplo, it's late. Está tarde. You should go to bed. Você deveria ir para a cama. Primeiro dia que está tarde que você deveria ir. É uma sugestão. Eu não posso lhe obrigar. Mas os seus pais podem dizer, it's late. You must go to bed. Está tarde. Vá para a cama. Você deve ir para a cama. Então aí vira uma ordem e você tem que executar. Outro exemplo de should. You should rest for a while. You've been working all day. Você deveria descansar um pouco. Trabalhou o dia todo. Por conta de ter trabalhado o dia todo, eu sugiro que você descanse um pouco. Mas aí fica a seu critério fazer, escolher ou não. Também podemos utilizar o verbo quando queremos pedir a opinião de alguém sobre algo. Should I stay or should I go? Eu devo ir ou devo ficar? Tem até uma música, né? Tem até uma música em inglês que diz should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Eu devo ficar ou eu devo ir? Eu devo ir ou eu devo ficar? São querendo uma opinião, tá? Should I tell her? Should I tell her? Devo contar para ela? Estou pedindo uma opinião, sim ou não. Não estou dizendo que farei, mas estou em dúvida e por isso peço uma opinião, certo? Repare que os usos de should e must são bem parecidos. Citei isso alguns minutinhos atrás. O que muda é a intensidade de cada um deles. You should call her. Você deveria ligar para ela. You must call her. Você deve ligar para ela, ou você tem que ligar para ela. Observe a carga. Quando eu digo you should, você deveria, parece que fica a seu critério escolher se você vai ou não fazer. Quando eu digo you must, parece que eu não estou lhe dando a opção. Você tem que fazer. Você deve fazer. A diferença é essa, a intensidade. A negativa é escrita should not ou shouldn't, abreviado, shouldn't. You shouldn't do this. Você não deveria fazer isso. You should not go to sleep so late. Você não deveria dormir tão cedo. Estou comprovando que você não deveria fazer, mas não estou lhe obrigando a fazer diferente, certo? Would. O would é utilizado para falar sobre situações imagináveis. Situações imagináveis, coisas que não sei se acontecerão ou poderiam acontecer. Tanto no presente quanto no passado ou futuro. Nos três tempos. Em português pode ser traduzido para verbos condicionais como faria, seria ou iria e etc. Tudo nessa linha. Veja os exemplos. Would you go to my party if I invited you? Você iria à minha festa se eu te convidasse? Olha a situação imaginável. Né? Qual a condição para você ir à minha festa se eu te convidar? Mas eu estou querendo saber, se eu lhe mandar um convite, você vai? Estou imaginando aqui, né? If I had your number, I call you. Perdão. If I had your number, I would call you. Se eu tivesse seu número, eu te ligaria. Se eu tivesse seu número, eu te ligaria. Então, assim, o would entra aí para dizer que eu só te ligaria se eu tivesse seu número. Olha, eu estou imaginando. Como eu não tenho, é uma coisa que não pode acontecer, né? Podemos escrever o verbo na forma contraída, tá? Que é o apóstrofo D. É muito comum isso. E a negativa escrita would not e wouldn't. Vamos ver primeiro a parte abreviada, né? Olha lá. I'd love
to live in Europe. I'd love to live in Europe. Eu adoraria, ou eu amaria morar na Europa. I'd seria I would love to live in Europe. Mas eu abreviei. Na forma afirmativa pode ser abreviado, certo? Eu sugiro até que, por enquanto, vocês não façam isso, porque nós temos o Past Perfect, que é a abreviação apóstrofo D também de I had, né? Então, você pode confundir. Então, faça o would, escreva a palavra inteira para não ter muita complicação. O segundo exemplo aí, ele traz a forma negativa, would not ou wouldn't, que vocês sabem é a mesma coisa. It wouldn't be nice if they traveled with us. Não seria legal se eles viajassem conosco. Não seria legal se eles viajassem conosco. It wouldn't be. Não seria. Ok? Tá aí a forma abreviada, vocês usem da forma que vocês mais acharem adequada. Eu prefiro usar a abreviada. O would ainda pode ser usado para fazer perguntas, de maneira bem parecida com can e could. Would you take this for me? Você pegaria isso para mim? Você poderia dizer, can you take this for me? Você pode pegar isso para mim? Ou, could you take this for me? Você poderia pegar isso para mim? Né? Would you help me? Você me ajudaria? Ou, can I help me? Você pode me ajudar? Could you help me? Você poderia me ajudar? É bem parecido o uso deles, né? A diferença é que o would você traz sempre naquela situação hipotética de que talvez a pessoa possa lhe ajudar, né? Você fica imaginando, será que ela pode? Então, como você não tem certeza, você manda um would na frase, que fica daquele dizendo, você pegaria isso para mim? Se a pessoa falar assim, não, então você não pede. Então, você diz, por exemplo, você diz assim, would you take this for me? Você pegaria isso para mim? A pessoa responde, yes, I would. Sim, eu pegaria. Então você diz, please, take this for me. Pegue isso para mim. Tá? Então, assim, primeiro você pergunta, sonda, a pessoa diz que sim, você, beleza, vai lá e pede. Aí você sonda, do you take this for me? E a pessoa diz, no, I won't. Eu não pegaria. Aí você deixa quieto e já nem pede. Tá? E aí, finalizamos nossas... Tem alguma coisa errada aqui que eu falei 7 lá no início e só tem 6. 1, 2, 3, 4. Isso. O terceiro tem 2, então são 7 mesmo. Então, pessoal, vimos aqui os verbos modais mais utilizados, tá? Quem entrou na sala por último, dá um pulinho lá no chat e dá um oi para registrar a frequência, quem ainda não fez isso. Vamos partir, então, aqui agora para a gente dar uma olhada no nosso roteiro. Tá lá. Nosso roteiro. Aula 1 e 2, semana 3, unidade 3, de 5 a 10, segundo ano. Trilha 8, verbos modais. Apresentação dos verbos modais em slides, né, os mais usados. O que são modal verbs, os principais verbos modais. E aí tem can, could, may and might, must, should. E aqui tem shall, mas o shall não tá aí não. Tem o would. Eu vou trocar isso aqui, que eu acho que eu copiei de algum lugar. Perdão. A tarefa da semana é responda as questões abaixo, escolhendo quais os verbos modais que melhor completam as frases. Então, eu vou dar frases para vocês, ok? E 2 opções. Por exemplo, é a única tarefa, né? Tarefa 1 e 2. Então, vamos ver aqui o número 1, quer ver? Aí. Remember, you are in the library. Lembre-se, você está na livraria. Até eu errei. Remember, you are in the library. Lembre-se, você está na biblioteca. You, você, speak loudly. Falar alto. You can speak loudly. Você pode falar alto. Ou you mustn't speak loudly. Você não deve falar alto.
Abra o microfone e responda ou manda aqui no chat para eu poder ver. O que vocês acham? Can ou mustn't? Tu acha que na biblioteca tu pode falar alto, Ícaro? Com o povo todo lendo concentrado? Ah, sim. O que você usaria? Qual é o outro mesmo? É o outro mesmo, mustn't. Aí numa biblioteca está todo mundo lendo, concentrado. Então você não deve falar alto, você não deve falar muito alto com alguém, né? Então a atividade é isso, basicamente é isso. Você tem a frase, você vai entender o que a frase está lhe dizendo e escolher qual das duas você vai utilizar, tá certo? Então é isso. Alguma dúvida a respeito da tarefa? Eu achei um show aqui. Então eu vou consertar antes de colocar. Achei dois. E o show não estava previsto. Eu vou consertar isso antes de colocar na tarefa de vocês. Alguma dúvida a respeito do que é para ser feito? De boa. Rosana, levantou a mão. Ok, Rosana, diga, pode falar. Rosana? Rosana, pode dizer. Você levantou a mão ou levantou sem querer? Qual vai ser a palavra para marcar presença? É oi, É que eu tudo entendi. minúsculo. Ah, tá. Coloque, Oi? oi, minúsculo. Então é isso, pessoal. Já que não há dúvida, Dávida, já que não há dúvida a respeito da tarefa, eu vou encerrar a gravação, certo? E lembrando a vocês, goodbye, see you next week.